E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai estar resolvendo a etapa 2 do mapa de manutenção e falando um pouquinho sobre a etapa 1, que foi na semana passada, beleza? Então roda a vinheta. E aí meus caros, tudo bem? Então nesse vídeo pessoal a gente vai estar dando sequência no mapa de manutenção. A etapa 1 eu quero passar com você de novo para a gente só confirmar algumas coisas, tá? A gente recebeu algumas respostas lá dos mediadores e para confirmar e para facilitar a vida de vocês com alguns cálculos aqui, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos ver se vai. Boa, apareceu. Então é o seguinte, pessoal, aqui na etapa 1 ainda, tá? Então você volta lá um pouquinho na etapa 1, só para a gente falar um pouquinho aqui sobre algumas coisas. A performance aqui então, tá? Para a gente definir. No vídeo passado eu passei duas formas para vocês fazerem, certo? Passei duas formas. Porém, a gente vai deixar só uma forma, tá? Para vocês não colocarem as duas. Que é a forma que eu usei para fazer o nosso gráfico aqui, tá? Bom, foi a maneira que eu usei para fazer o gráfico aqui. O que vai acontecer então? Na hora de calcular a performance, a gente, nesse caso aqui, não usa o TCM, tá? A gente vai usar simplesmente, né, a produção real, que foi fornecido, e a produção programada, que a gente calculou com base na capacidade, que foi fornecido também, e no tempo de operação, que a gente calculou aqui na 1A, tá? Aí a gente vai usar essa formulinha aqui, tá bom? Eu não vou explicar de novo, porque eu já expliquei no primeiro vídeo, tá bom? Só para vocês usarem apenas um método aí. E a outra questão é a questão aqui da 1E, tá? Então a 1E aqui, conversando lá com os mediadores, né, os amigos nossos mandaram aí o print das conversas. Essa questão aqui, né, que está falando que sai de 90 para 95, então a gente desconsidera, né, foi só uma hipótese, né? O importante é que a gente obtenha esse valor de 95% utilizando a fórmula do TCM. As informações que nós temos no enunciado. Só para ressaltar, tá? O valor vai dar igual da aula passada, né? Vai dar o mesmo valor. Só que aqui eu vou te passar uma fórmula direta para fazer, né? Usando a fórmula aqui, ó. Tá? A gente vai usar essa fórmula aqui, que aí já dá o resultado direto. Então, o tempo de operação foi fornecido para a gente aqui, né? De 648, isso em horas. A produção desejada é de 1.500 litros e a performance desejada é de 95%, né? Aqui, ó. Com isso, a gente consegue usar a fórmula aqui do TCM, né? Da performance que tem o TCM e isolar o TCM, né? A gente isola o TCM, esse tempo operacional passa multiplicando a performance e esse total de peças passa dividindo essa multiplicação, né? Vai resultar essa fórmula aqui. Aí é só a gente substituir, né, aqui na fórmula. Performance, 0,95. Tempo operacional, 648. Total de peças, 1.500. Fazendo isso, você vai encontrar esse TCM aqui, ó, tá? Vai dar em hora por litro, certo? Hora litro. Para a gente descobrir, né, a produção, né, a capacidade nominal, que é em litros por hora, é só a gente pegar isso daqui e dividir por 1. Né? Então fica dessa forma. Lembrando que a gente fez a aula passada, tá? Só estou passando para vocês essa fórmula aqui para a gente calcular, tá? Então esse aqui vai ser o TCM, né? Que vai ser então a performance, tá aqui, vezes tempo de operação que está aqui, né? Isso aqui entre parênteses, dividido pelo total de peças, que seria a produção desejada, né? 1.500 litros. Botei peças aqui, tá? Mas você pode pôr aqui, né, total de litros se quiser, tá? Para ficar igual aqui do enunciado, total de litros. Ou produção desejada, tá? Fica a critério, mas aqui seria o total de litros aqui embaixo, divisão. Aí vai encontrar esse valor em hora por litro, aí você pega esse valor aqui e divide por 1. Né? Então fica, na verdade, né, 1 dividido por esse valor, ao contrário, né? Você faz o 1 dividido por esse valor, você vai encontrar em litros por hora. Por que dividir por 1? Vamos lá. Hora, por aqui, ó. Hora em litro. Eu sei, o TCM aqui, ó, eu sei que em 0, vou até dar o igual aqui, tá? Eu sei que
0,0004104 horas, eu faço quantos litros? É 1, porque é hora para cada litro. Então eu gasto isso aqui para cada litro que eu produzo. Em 1 hora, né? Quantos litros? Regra de 3, ó, ficaria 1 vezes 1 de um lado e do outro lado ficaria essa coisinha aqui vezes x. Para isolar o x, esse cara aqui vai passar dividido 1. Né? Então, por isso que a gente divide 1 por esse valor. Tá? Só para explicar mais ou menos por que tem que dividir. Né? Porque tem que fazer o inverso, né? Fazer 1 dividido por esse cara. Mas basicamente vai dar o mesmo resultado. Né? Eu já expliquei na aula passada, então só para vocês usarem esse método aqui, tá? Que é o que está pedido aqui no enunciado. Beleza? Com isso a gente pode ir aqui para a nossa segunda etapa. Deixa eu só dar uma mexida aqui. Voltei aqui, pessoal. Tive que pegar o fera aqui, ó. Tava chorando aqui porque queria, deixa eu pegar aqui outro. Queria subir na cadeira. Olha lá, dá um oi lá, Tedinho. queria vir aqui. Olha o tamanho da pança desse bicho aqui, ó. Pra vocês verem. Olha o tamanho da barriga. Aí tá, fica aqui no colo enquanto eu vou gravando. Né, Tedinho? Bicho é terrível, cara. Se não pegar aqui no colo, vir na cadeira aqui, já viu, né? Não fica chorando aqui. Tá, então vamos voltar aqui pro nosso Excel. Vindo aqui, a gente vai ver para a fase 2. Tá. Então aqui embaixo, pessoal, vou deixar para vocês baixarem aí. Né? Então aqui tem a fase 1, né? O azulzinho aqui é a fase 2, o roxinho é a fase 3 e o amarelinho aqui é a fase 4. Vocês vão ver que em algumas fases tem 2 planilhas. Eu já vou mostrar para vocês por quê. Então deixa eu aumentar aqui. É que na hora que eu aumento aqui, corta um pouquinho, porque eu dei uma aumentada aqui na tela, tá? Mas deixa eu dar uma enquadrada aqui para vocês. Pronto, acho que me enganou assim. Então, fase 2. Vou dar um zoom aqui pra gente ler isso daqui. Inclusive eu vou dar uma... Pensa nos textos grandes que o professor deixou aí. Meu Deus do céu, o homem estava inspirado para fazer esse mapa aqui, cara. Tá louco. Vou aumentar um pouquinho também da letra. Tá, então vou ler com vocês aqui pra gente dar sequência no nosso mapa. Então, muito bom. Você está indo bem no seu trabalho, aplicou o conceito de OE na prática e fez grandes descobertas relacionadas com as oportunidades de melhoria. Você decide, então, dar mais um passo adiante e se aproximar mais da manutenção. Afinal, você já sabe que a disponibilidade da planta A está baixa e a causa principal é a grande quantidade de falhas nos equipamentos. Você convoca uma reunião com a equipe de manutenção e apresenta os resultados que obteve, além do OE da planta, e todos concordam que existem grandes oportunidades de melhoria. 2 semanas depois, e você já observa que o departamento de manutenção está trabalhando de maneira mais organizada, e não mais no formato, entre aspas, apaga-incêndio. Com as mudanças que têm sido implementadas, você verifica que algumas pessoas estão confusas em relação à priorização de tarefas que são provenientes do dia a dia da manutenção, ou seja, as demandas corretivas. Você não pensa 2 vezes e decide logo intervir. Com o objetivo de organizar as demandas de manutenção corretiva, você seleciona uma amostra de solicitações de serviço recebidas pela manutenção e decide fazer uma análise para concluir qual ferramenta poderá ser utilizada. A primeira coisa que faz é organizar as informações em uma tabela. Basicamente, né, você está lá na indústria, você levantou aí, né, todos as solicitações que foram feitas, né? A gente pode ver aqui, né? Você verifica que algumas coisas são confusas, tal. Então, assim, tem várias ações, né? Várias solicitações para manutenção e o pessoal está confuso aí na questão de priorização, né? Dessas demandas, tá? Então, com isso, você foi lá e montou essa tabela aqui, né? Com as solicitações, né? A gente tem a data, a gente tem o número da solicitação, né, de serviço, o equipamento, né, que está sendo solicitado, a descrição do problema e quem foi que solicitou, né? Basicamente isso. Você montou essa tabela. Então, vamos seguir aqui o enunciado. Aqui, ó.
Depois de preenchido aqui, né, a gente continua aqui embaixo. Ó. Ao observar os dados preenchidos na tabela, com uma análise prévia, você acredita que a ferramenta conhecida como matriz Gucci, que analisa a gravidade, urgência e tendência de cada solicitação recebida pelo departamento de manutenção, possa ser adequada e uma boa opção para o departamento de manutenção utilizar no dia a dia. Então, basicamente, né, a gente tem essas solicitações, a gente vai utilizar a matriz Gucci para fazer o cálculo aí e priorizar, né, quais serão as ordens, né, de cada ação, né, quem a gente vai atacar primeiro, né? Então, aqui já tem a tabelinha e vocês podem usar essa tabela aqui que eu tive para vocês, ó, que aqui já está com fórmula, tudo certinho, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu só reaproveitei, né, a tabela que estava lá no começo e criei aqui do lado o Gucci e a multiplicaçãozinha aqui, né? Aqui ele pede para utilizar, né, ele até explica qual fórmula que é para usar aqui, né? Deixa eu ver. Mas é para usar o G vezes U, G mais U vezes T, tá? Então aqui é G mais U vezes T. Então aqui vamos ler aqui o enunciado. Utilize, deixa eu aumentar a tela que é mais fácil. Utilize os critérios a seguir e preencha a nova tabela com sua análise, explicando qual seria a ordem de atendimentos às demandas recebidas pela manutenção, iniciando pelos serviços com a maior nota Gucci. Essa ferramenta é uma boa opção para a organização das solicitações de manutenção. Corretivo. Iniciando. Aí pergunta, né? Essa ferramenta é uma boa opção para a organização das solicitações de manutenção corretiva? Vale a pena implementá-la? Então a gente vai utilizar, a gente vai montar, né, o critério. Aí essa questão de resposta aí, tá? Fica a cargo de cada um, né? Então assim, com certeza, né, vale a pena usar o Gucci, né, adiantando aqui. Vale a pena sim usar o Gucci, né? Ela é uma ferramenta boa para essa questão de priorização, né? E sim, vale a pena implementar, porque ela te ajuda, né, a essa questão de você priorizar com base em dados, né, com base em números, né? Você quantifica a importância, né, de cada uma, né, a urgência, né, a gravidade, a tendência de cada solicitação, e não mais o achismo, né? Então você não vai pelo seu achismo, você vai a partir de dados e análise. Então, assim, vale a pena, facilita bastante essa questão de tomada de decisão, tá? Então já seria a resposta, né, se vale a pena implementar, né, se é uma boa opção. Então, no meu ponto de vista, é assim. Eu utilizei bastante, né, no meu trabalho isso daí. Eu não trabalhava com manutenção, e sim parte de processo. Então, sempre utilizava quando era possível e aí quando era viável esse tipo de ferramenta. Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, aqui ele deu pra gente, né, a tabelinha, né? Então, para gravidade a gente tem a nota de 1 a 5, urgência de 1 a 5 e tendência de 1 a 5. E dentro de cada peso desse, ele está falando aqui, né, está explicando o que seria considerado. Por exemplo, gravidade, nota 5, quer dizer o quê? Se o serviço não for realizado, o processo será interrompido drasticamente ou correrá comprometimento da segurança. Então, se a gente vê que alguma dessas solicitações tiver uma urgência ao ponto de que vai afetar a segurança, então a gente já sabe que a gravidade é 5, tá? E assim por diante, a gente vai analisando aí item a item. Eu só não lembro onde que eu vi aqui ele explicando que era para usar a fórmula. Em algum lugar tá aí, vocês vão ver, vocês deem uma procurada aí em algum lugar, não sei se eu trouxe todo o texto lá do mapa, tá? Mas eu lembro que ele pediu para usar o G mais U vezes T, tá? Então o que eu fiz aqui, tá? Vamos fazer o que está sendo pedido, né? Então utilizar os critérios a seguir e preencher uma nova tabela com a sua análise. Então aqui embaixo o que eu fiz? Eu copiei aquela tabela que lá em cima, que foi dada pra gente, certo? Mesma tabela. Criei uma nova, mais 4 colunas, G vezes U vezes T, tá? E aqui eu fiz a fórmula, né, que é o G mais o U vezes o T.
depois só repliquei para as outras células aqui, ó, tá? E com isso tive a pontuação. Então assim, né, vamos lá. Eu não vou passar todos os itens, tá, pessoal? Vou passar um ou outro aqui, aí depois vocês façam, se tiver alguma dúvida, tá, em relação à nota, mas aqui é bem tranquilo, porque, ó, vou fazer uns 2, 3 aqui para vocês verem, aí vocês podem fazer o restante sozinho. Então copia tudo igual aqui, cria essas 4 comunas novas e vamos lá, ó. Vamos analisar essa primeira solicitação, né, que é para essa bomba, e aqui é a descrição. O que acontece, ó? A bomba está com vazamento de produto químico no selo mecânico, com impacto na segurança das pessoas. O processo continua em operação normal, porém o vazamento piora a cada dia e se nada for feito, a planta irá parar em no máximo 24 horas por impactar na segurança. Qual é a nota para G, para gravidade? Então vamos lá, ó. Primeiro aqui, nota 5. Ó. Se o serviço não for realizado, o processo será interrompido drasticamente e ou correrá comprometimento da segurança. Então, de cara, a gente viu que isso aqui, o G, é 5, certo? Porque se enquadra nessa descrição aqui, ó. Tá com vazamento, com impacto na segurança, e se continuar operando, vai parar, né? O processo será interrompido e no máximo 24 horas por impactar a segurança. Então, ó, como compromete segurança, de cara a gravidade é 5. Então, nosso G é 5. Urgência. O que tem aqui dentro da urgência? O 5 seria: o equipamento está parado ou em condição que implique em uma ação corretiva imediata. Nesse caso, a bomba está com vazamento de produto químico no selo mecânico com impacto na segurança. O processo continua em operação normal. Então, ó, não tem nenhum impacto aqui, tá vendo? Está em operação normal. Em relação à produtividade, está normal. O problema realmente é a questão de segurança. Então, assim, ele não está parado, né? Ele não está parado. E está falando que faz por a cada dia, se nada for feito, ela vai parar em no máximo 24 horas por impactar na segurança. Nesse caso, né, o 5 não sei se entraria, porque o equipamento ainda está funcionando, tá? Então assim, já vou adiantando, tá, pessoal, que essa parte de interpretação aí da situação pode variar de cada um para cada um, tá? Não tem certo e errado, né? Claro, né, quando for algo muito gritante, por exemplo, né, algo que impacta a segurança, você não vai pôr 1, né? Então, mas nessa questão aqui, ele está funcionando ainda, pressão normal, então a gente descarta essa parte aqui de estar parado, né? Ou em condição que implique em uma ação corretiva imediata. Então, assim, isso daqui também não implica em uma ação corretiva imediata, tá? Imediato seria tipo, tem que ser feito agora. Então, assim, aqui está falando que vai ser depois de 24, se não parar, se não for feito em 24 horas, né? Então tem um tempo ainda, imediato é agora, nesse instante, né? Tem que ser feito agora. Então aqui ainda você tem pelo que eu entendi, né, pelo que eu interpretei desse caso, você tem um gargalo aqui ainda, né? Você tem um tempinho, não precisa ser agora, né? Vai ter que ser mexido, lógico, mas se você esperar aí e arrumar depois, dá, daqui 24 horas. Então eu não considerei algo imediato. É grave, mas não é urgente, porque não está impactando na minha produção nada disso. A 3, ó. O equipamento está operando com deficiência, impedindo o desempenho de uma função importante. O problema está reduzindo a produção ou a qualidade do produto. Também não, né? A gente não vê nada disso, tanto que fala que a produção continua normal. E 1 é uma ação de manutenção preventiva no equipamento, é uma nova instalação não existente, né? Então, pode ser uma ação preventiva no equipamento ou pode ser uma instalação não existente. Então, nesse caso, eu acho que eu vou mudar minha nota. Eu acho que o meu U vai ser 5. Tá? Porque não é uma ação preventiva também, nem não é uma nova instalação. Vai ter que ser feita aqui, vai ser uma ação corretiva, né? Aí volta para cá. Não é imediato, né? Mas precisa de uma ação corretiva. Então aí, pessoal, fica a critério. Se vocês acharem que o 1 atende, mas eu acho que o 1 não faz muito sentido não, né? Porque não é uma ação preventiva aqui, ou seria preventiva. Depende. Pode ser preventiva por quê? Porque nesse caso
prevenir a segurança, né? É uma ação preventiva no equipamento em relação à segurança das pessoas. Porque assim, tá funcionando normal o equipamento, né? Ele tá operando normal, a gente não tá tendo baixa de produção, a nossa linha não tá parada e ela só vai ser parada por quê? Por conta da segurança. Então, seria uma ação preventiva, né? A gente tá fazendo uma ação preventiva para que não tenha um problema na segurança. Então, assim, ele está funcionando, ele está normal, ele não está parando a produção, o equipamento tem que estar rodando, tudo mais, mas por afetar a segurança, a gente vai fazer uma ação preventiva nele, né, para que não impacte na segurança. Porém, ao mesmo tempo, você pode pensar, né, se tá vazando, então seria uma ação corretiva. Então, assim, ficaria entre 1 e 5 aqui. É complicado. Nesse caso, eu vou mudar para 5, por quê? Porque eu estou entendendo que é uma ação corretiva, a gente vai corrigir um problema. Né? A gente vai corrigir um problema desse equipamento, que ele não tinha, ele está vazando, então vai ser uma ação corretiva. Então eu considerei 5. Tá? Mudei minha nota aqui. Ó. E tendência. A gente tem de 1 a 5 também. 5. A solução do problema, a não solução do problema trará consequências graves para o processo atual ou seguinte, né, para o processo atual ou seguinte, em curto prazo. Então aqui, como falou que nas próximas 24 horas, né, se nada for feito vai ter problema, então seria, né, no curto prazo, né, prazo bem curto, então também é 5. Nesse caso nós teríamos um GUT aqui de 50 para esse item aqui, porque ele envolve segurança e se nada for feito, nas próximas 24 horas vai ser parado o processo. E, nesse caso, em relação à urgência, é urgente porque precisa de uma ação corretiva imediata para que não afete a segurança. Tá? Então, tá aí. Vamos pegar aqui esse outro item, por exemplo. Ó. O filtro está com problema na vedação que piora a cada dia. A cada 2 horas, o operador precisa reduzir a produção para limpar o produto que vaza. Então vamos lá, a gravidade desse problema. Não vai ser o 5, porque o processo ele não será interrompido drasticamente ou vai comprometer a segurança. Então descarta. 3. Quando a produção não for interrompida, porém será reduzida. Já se enquadra aqui, por quê? A produção ela não é interrompida, ele continua produzindo. Porém, a cada 2 horas ela reduz, tá vendo? Então a gente tem uma redução de produção. Então seria a nota 3, né? A gente não tem, né, a interrupção, né, continuamente, mas ela é reduzida. Então nota 3, né, para a gravidade. Tá aqui. Urgência, né? O 5, né? Seria quando a máquina está parada, né? Ou em condição que implique uma ação corretiva imediata, que foi o caso que a gente viu aqui no primeiro. Nesse caso não, ele não está parado, né? E nem afeta a segurança para ter uma ação corretiva imediata. A 3, ó, nesse caso, o que está acontecendo? O equipamento está operando com deficiência, impedindo o desempenho de uma função importante. O problema está reduzindo a produção e ou qualidade do produto. Nesse caso, sim, né, ele está reduzindo aqui a quantidade, né, do nosso produto, né? Está reduzindo a produção. Então seria 3. E tendência, né? A cada 2 horas, então piora a cada dia, a cada 2 horas tem que ficar parando. Nesse caso, para a tendência de 5, por quê? A não solução do problema trará consequências graves para o processo atual ou seguinte em curto prazo. Então, assim, como ele fica parando, está piorando a cada dia, e atualmente ele já está parando a cada 2 horas, se nada for feito, em curto prazo isso daqui vai virar uma bola de neve. Vai impactar o processo dele e o processo seguinte, né? Por conta dessas paradas que ele está tendo. Então, eu considerei 5. Se for 3, ó, a não solução do problema trará maiores consequências para o processo seguinte a médio e longo prazo. Então, assim, aqui você pode considerar 5 ou 3 também, tá? Por exemplo, 3 ou 5, considerei 5, tá? Porque ele já está parado a cada 2 horas e numa planta real, esse tipo de problema seria tratado com urgência também, né? Seria logo em seguida desse, no meu ponto de vista. E seguindo, pegar mais um aqui, ó. Pegar esse daqui, por exemplo, tá? Mas acho que vocês entenderam o raciocínio aí, tá? Vou deixar para vocês depois olharem, né, a pontuação e ver se vocês
vão chegar próximo disso, tá? E tudo mais. Então, esse daqui, por exemplo, ó, esse problema aqui, ó. A válvula de saída da bomba está com um pequeno vazamento de água. Pequeno vazamentinho. Imagina uma torneirinha, uma torneira ali, vazando água. Qual que seria a gravidade desse cara? Considerei 1, por quê? O equipamento ainda está envolvido no processo produtivo, mas tem pouca influência na produção. Então, essa questão de pequeno vazamento não está influenciando a minha produção, né? Ele está no processo produtivo, mas tem pouca influência, né? É um pequeno vazamento. Então, a gravidade dele é 1. A urgência. 5 seria isso? Eu dei urgência aqui, ó, 3. O equipamento está operando com deficiência, impedindo o desempenho de uma função importante. O problema está reduzindo a produção e ou qualidade do produto. Então, assim, a urgência poderia ser 3 ou poderia ser 1 também, né? Ou meio termo, sei lá. Mas a gente está usando só de 1, 3 e 5. Então poderia ser 1 também isso daqui, né? Dizer que é uma ação de manutenção preventiva do equipamento é uma nova instalação existente. Eu só não coloquei esse cara aqui, botei 3 por quê? Porque não é uma ação preventiva, né? Vazamento, está vazando. Seria preventivo ou seria uma corretiva? Então, não sei. E o 3? Está operando com deficiência, impedindo o desempenho de uma função importante. Tá, então nesse caso aqui, pessoal, dá pra gente considerar 1, tá? Porque ele não está afetando qualidade, né? Não fala que está afetando produção, né? Nem qualidade do produto. Então aqui, ó, dá para considerar 1, no meu ver, tá? Revendo isso daqui. Então a gente poderia considerar 1, porque não está afetando produção, nada desse tipo, não é um problema de desempenho, não está reduzindo produção, então é algo bem simples. E a tendência, né, eu coloquei aqui 3, porque que tende a piorar a médio ou longo prazo, né? Ou se você achar bem melhor, você poderia dar 1 também, né? Mas vazamento de água, não sei, pode aumentar ou não. Então ficaria entre 1 e 3 também. Então é nesses pontos que eu falo para vocês que depende muito da interpretação de cada um, né? Depende do processo como um todo, né? Que não está muito bem especificado do que se trata, né? Só falar que é uma bomba de água, uma válvula que está vazando um pouquinho de água. Então você poderia dar nota 1 para todo mundo aqui, tá? Ou deixar igual tá aqui também. Vai muito da sua interpretação, se você achar que aqui o problema vai piorar a médio ou longo prazo, ou se ele não piorar com o tempo. Nesse caso, o vazamento, no meu ver, com o tempo ele tende a piorar, né? Não tende a ficar, não sei, tende a piorar, né? Molhar as coisas ali, umidade e tudo mais. Então, por isso que eu dei nota 3 aqui para a tendência, tá? Então seria essa daqui. Então vocês podem olhar com calma aí, tá? Se vocês acharem que deve mudar alguma pontuação, fiquem à vontade, que nem eu disse. Isso daqui depende muito da interpretação de cada um, do que está aqui, né? Da análise do processo. Então essa daqui foi a análise que eu fiz, tá? Com base no que eu achei que seria importante, tá bom? Mas vocês podem comparar depois aí. Isso aqui, no meu ver, não tem certo ou errado. A não ser, lógico, né? Que ser algo que nem eu disse, né? Algo que envolva segurança, você fala que a gravidade é 1, né? Então aí já não, aí já é errado mesmo, né? Aí aqui que eu fiz? Eu simplesmente ordenei aqui da maior pontuação para o menor, tá vendo? E criei mais um campo aqui do lado, né? Mais 2 colunas. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês. Tá vendo? Então, só que a gente mudou, né? A urgência eu botei 5, certo? Que é a parte lá de segurança, ficou 50. E a questão da válvula aqui, ó. Aquele vazamento, tá vendo? Não mudou nada, porque ela já estava por último aqui, ó. Então, aí aqui o que aconteceu? Se você voltar aqui para ver no enunciado, ele pede para você explicar, né? Explicando qual seria a ordem de atendimento. Então, assim, você poderia explicar aí, tá? Que a ordem de atendimento seria feita com base no GUT, da maior pontuação para a menor pontuação, né? Primeira explicação. Então, assim, a implementação das ações será realizada do maior GUT para o menor. Primeiro ponto. E você pode aqui ainda criar mais 2 colunas, né?
para deixar claro, né, a ordem de execução, e um campo de observação, igual eu fiz aqui, ó. Por exemplo, ó, vou até dar um zoom para você, vou até dar uma aumentada na fonte aqui. Que seria aqui, ó, eu estaria explicando mais ou menos por que eu deixei esse aqui primeiro, com base na nota, né? Por que seria o primeiro? Então aqui, ó, será o primeiro devido ao risco à segurança. Depois aqui o segundo, ó, devido ao risco iminente de ficarmos sem o compressor, este será tratado logo em seguida. Pois para esse cara aqui, ó, devido às paradas constantes, deverá ser avaliado logo em seguida. Pois para esse, atenção devido à probabilidade de danificar a válvula de controle e impactar na produção. Então assim, você pode criar, igual eu fiz aqui, e dar uma explicação breve para cada um desses itens, tá? Porque estatística eu nem fiz, tá? Mas acho que vocês entenderam a lógica, tá? Vocês podem fazer um comentário aqui de cada problema desse. E aqui eu coloquei a ordem, né? Só para... porque pediu no enunciado, né? Em qual ordem, né? Então botei aqui a ordem já. Por mais que aqui já tá na ordem certinha, mas ainda coloquei mais uma coluna aqui para não ficar dúvida lá pro pessoal na hora de corrigir, né? Então essa aqui seria a ordem de solução. Tá bom? Então tá aí. Aí seguindo aqui, ó. Então essa parte aqui tá feita, né? Do GUT, né? Que seria 2A. Tá finalizado. Aqui já seria a outra questão. Deixa eu dar uns espaços aqui, ó. Tá? Então aqui está resolvido. Depois, dando sequência aqui então, ó, com as novas ferramentas de trabalho aplicadas à manutenção, se observa um melhor entrosamento das pessoas com a demanda de trabalho, bem como melhores resultados. Você então decide fazer um comparativo. A tabela a seguir traz um comparativo com base nas 2 últimas semanas de trabalho. Então, nas 2 últimas semanas, semana 19 e semana 20, nós tivemos 12 ocorrências na semana 19, tá, de manutenção no caso, e 9 ocorrências na semana 20. O tempo total, né, para fazer esses reparos, né, essas manutenções, foi de 45 horas na semana 19 e 33 horas na semana 20. E o total de horas trabalhadas na semana 19 foi 135 e na semana 20 foi 147. Aqui embaixo tem algumas observações. Observação: quantidade de ocorrências, número de intervenções corretivas realizadas durante a semana. Então, aqui é o número de intervenções, tá? Tempo total, esse cara aqui, ó. Quantidade de horas de intervenção corretiva acumulada na semana. Então, aqui é o somatório, tá, de todas essas ocorrências aqui, né? O tempo de cada ocorrência somado dá 45 horas. E horas trabalhadas, quantidade de horas de trabalho da planta A na semana. Então tá aqui. Aí a 2B diz o seguinte, ó, com base nas informações da tabela acima, calcule os indicadores, o TMF, que é o tempo médio entre falhas, o TMPR, tempo médio para reparo, e a taxa de falhas de cada semana. Então vamos começar com o TMF. O que eu fiz? Criei 2 tabelas, um para a semana 19 e um para a semana 20, tá? E aqui do lado eu trouxe para vocês a fórmula que a gente usa para calcular, né, o tempo médio entre falhas. O tempo médio entre falhas, ele mede qual que é o tempo médio, né, que eu tenho de operação entre uma falha ou outra, tá? Então, assim, do tempo que eu trabalhei, né? Em média, de quanto tempo eu tenho uma falha? Seria mais ou menos isso. Então, para esse tipo de cálculo, a gente vai usar o tempo disponível menos o tempo que ficou parado. Tá? Então, a gente vai pegar o tempo disponível, vai descontar o tempo que ficou fazendo manutenção. Essa diferença a gente divide pela quantidade de paradas. Então, ó, tempo disponível na semana 19, 135. Quanto tempo ficou parado? 45 horas, tá? Tudo em horas aqui. E quantas intervenções a gente teve? Foi 12. Então, se eu pegar aqui, ó, 135 menos o tempo de manutenção e dividir pela quantidade de manutenção, eu vou achar qual é o tempo médio que eu tenho entre falhas, tipo, né, de quanto em quanto tempo tem uma falha, em média. Então, com isso, na semana 19, a gente vê que, em média, a cada 7 horas e meia, nós temos uma falha. Né? Então,
a cada 7 horas e meia, nós temos uma falha. Né? A gente trabalha. Então, assim, começa assim, né? Ver se consigo tentar exemplificar. Vou achar uma célula que tá tudo aumentado. Tá, mais ou menos assim, ó. Então, você trabalhou um período lá, 7 horas e meia você trabalhou, teve uma falha. Resolveu, você trabalhou mais 7 horas e meia, outra falha. Trabalhou 7 horas e meia, outra falha. Então, assim, a cada 7 horas e meia, em média, você tem uma falha, né? Que é o tempo médio entre cada falha. Então, você imagina, você tem uma falha aqui, amarelinho, e a outra falha aqui, ó. Vamos pegar mais uma aqui, assim. Então, esse daqui, ó, é o seu tempo médio entre falhas, tá vendo? Consigo pintar de outra cor aqui. Então, esse tempo em azul aqui, ó, é o tempo médio entre falhas. O amarelo seria as falhas, né? E o tempo médio, tá vendo? Esse aqui, em média, é esse tempo que você tem entre falhas. Então, quando você pega esse tempo disponível, né? Seria tudo isso daqui, certo? Tempo disponível. Desconta o tempo parado, que é o amarelinho, fica só o tempo que está em azul. E esse tempo em azul você divide por 3 aqui no caso, ó, você vai conseguir descobrir esse tempo aqui, ó, em média, quanto tempo você tem de falha entre cada manutenção dessa, tá? Espero que tenha dado para entender, tá? Mais ou menos. Então, esse foi o TMF na semana 19. Na semana 20, mesma coisa, a gente só vai mudar os valores, né? Semana 20, horas trabalhadas 147, 33 horas paradas, 9 ocorrências. Mesma coisa, a gente faz tempo disponível menos tempo parado e divide pelo número de parada. Com isso, na semana 20, nós tivemos um tempo bem maior já, tá vendo? De 12,67. Então o TMF, quanto maior o tempo, melhor. Quer dizer que demora mais para acontecer uma falha, tá? Então aqui, ó, a cada 7 horas e meia eu tinha uma quebra. Agora, da semana 20, a cada 12 horas e meia, mais ou menos, que eu tenho uma falha. Então, o tempo, né, entre falhas aumentou. Então, quer dizer que eu consigo trabalhar mais tempo. Tá bom? Agora a gente vai para o cálculo de TMPR, que é o tempo médio de reparo. É basicamente, em média, quanto tempo demora para fazer um reparo. Tá? É basicamente isso. É a média do tempo de reparo, né? Como o nome já diz, né? Que é o tempo médio para reparo, né? Em média, quanto tempo demora para fazer um reparo? Então, na semana 19, qual foi o tempo total de manutenção? Foi de 5 horas. E quantos reparos eu tive? Tive 12. Então, em média, eu demorei quanto tempo? 45 dividido por 12. Então, é o somatório do tempo de reparo dividido pelo total de paradas. Nesse caso, 45 horas dividido por 12 reparos, em média 3 horas e 75 para cada reparo. Esse é o tempo médio de reparo. E na semana 20, nós tivemos tempo de manutenção 33 horas e 9 paradas. Nesse caso, nosso tempo médio de reparo foi de 3,67. Então, assim, nesse caso aqui, quanto menor, melhor, né? Quer dizer que nós estamos fazendo o reparo mais rápido, né? Quer dizer que a gente está conseguindo ter mais velocidade na hora de fazer as manutenções. Então, na semana 19 a gente demorou mais do que na semana 20. Então, na semana 20 a gente foi mais rápido na questão de reparo. E o último é a taxa de falhas, né? Para as 2 semanas também. A taxa de falhas é essa fórmula aqui, tá? A taxa de falhas vai ser igual ao número de falhas dividido pelo número de horas de operação. Então, nós tivemos na semana 19 12 falhas e esse tempo de operação, certo? E na semana 20 nós tivemos 9 falhas e 147 horas de operação. Isso aí. Então, a taxa de falha na semana 19 vai ser 12 dividido por 135 e na semana 20 vai ser 9 dividido por 147. Então, esse daqui também, né? A taxa de falhas quanto menor, melhor, né? Então, aqui está, calculado. É só isso que ele pede de cada semana. Então, tá aqui. Tá? Aí, dando sequência aqui, ó. Então aqui, ó, as coisas estão melhorando
e as pessoas estão se dando conta do quanto é importante organizar as demandas de manutenção corretiva, para que tenham mais tempo disponível para as manutenções preventivas. E, agora, este é seu novo foco, organizar a manutenção preventiva. Mas por onde começar? Que tal ensinar para as pessoas da manutenção o conceito de criticidade e desenvolver nelas as habilidades necessárias para que possam realizar análise de criticidade de todos os equipamentos da planta e, com isso, melhorar o plano de manutenção. Então, 2C. Você então seleciona 5 equipamentos com suas respectivas informações, conseguidas a partir de entrevista com pessoas da operação e da manutenção. Estes são os equipamentos selecionados. Então, selecionamos 5 equipamentos. Compressor de ar, tem a descrição aqui dele, né? Tempo de funcionamento, tudo mais. Custo, né? Então, tem que ler isso daqui, tá? O segundo equipamento, que é a válvula de controle de vapor. O terceiro, que é o filtro. O quarto, que é a bomba do processo. E o 5, que é o trocador de calor. Aí, lembra desse algoritmo aqui, ó? A gente vai ter que utilizar esse algoritmo, esse fluxograma, para classificar a criticidade de cada equipamento, né? Então a gente tem o crítico A, o crítico B e o crítico C. Tá bom? Então aqui, o que vai acontecer? Tem que analisar cada equipamento individual. Aqui eu já fiz a análise, tá? Isso daqui é uma imagem. Para vocês usarem esse modelinho aqui e fazer análise, aqui do lado tem uma outra abinha, tá vendo? A análise de criticidade. Então vocês vão clicar aqui. Tá? Que aqui a gente consegue fazer análise, tá? Por que eu fiz isso? Porque fica mais fácil de organizar aqui depois na hora de apresentar para vocês, tá? Só por isso. Por isso que eu fiz separado, porque depois eu recorto a imagem e eu consigo vir e ajustar aqui sem perder a proporção, tá? Só por isso. E porque como que eu estou mexendo com as colunas, tá vendo? Então fica zoado na hora de pôr esse tipo de tabelinha aqui, que são várias tabelinhas menores, né? Então eu faço separado, depois eu coloco para lá. Aqui, pessoal, a gente precisa analisar, descobrir qual é o crítico, né? Se é crítico A, B ou C. Para isso, a gente começa aqui em cima, né? E vai olhando aqui na tabela, né? Vamos fazer um exemplo. Vamos analisar, vou fazer para um, tá? Depois vocês façam para os outros, porque esse daqui é bem chatinho de fazer. É que assim, é demorado, tá? Então façam, comparem. Pode ser que dê diferente algum ou outro aqui, né? A gente vai trocando ideia aí ao decorrer da semana, tá? Conforme vocês forem fazendo. Então, por exemplo, ó, compressor. Vamos lá. Compressor, se você vier aqui no enunciado, se quiser pôr a descrição do lado já e tudo mais, tá? É que eu tenho duas telas aqui, então o que eu faço? Eu deixei de um lado em uma tela isso daqui aberto, e na outra tela eu ia preenchendo isso daqui, né? Então eu trabalhei com duas telas aqui no monitor. Então por isso que eu deixei separado, para ficar mais fácil. Então o que você faz? Abre aí uma tela no celular e no computador você faz. Então no celular você fica olhando aqui a descrição de cada um e aqui você vai preenchendo. Então ó, o compressor. O que fala do compressor aqui? Ó? Esse compressor de ar ele é solicitado de 8 a 10 horas por dia. O seu histórico mostra em média 10 falhas por mês, cujo impacto extrapola o equipamento, ou seja, gera parada do processo produtivo por falta de ar comprimido para os equipamentos, que possuem muitos acionamentos pneumáticos. O tempo médio de reparo é de 2 a 4 horas, com um custo de falhas relativamente alto, por parar o processo fabril constantemente acima de 3 horas. E o equipamento não afeta o meio ambiente e a qualidade. Cara, só de jogar essa descrição aqui, eu já falaria que é um crítico A, né? Pela quantidade de impacto que ele tem e pelo alto custo de manutenção. Mas a gente vai fazer a análise e ver que realmente vai dar A. Então vamos lá, ó. A gente vai para essa planilha e vamos olhar aqui, ó. Começar pelo S. Esse equipamento, né, ele tem risco à segurança, né? Analisando a parte de risco à segurança. O risco dele para segurança é alto, risco médio ou baixo, risco descartado. A gente vê aqui, ó, o equipamento A, ele diz que ele não fala nada de segurança, tá vendo? Ele não disse que afeta a segurança, nada do tipo. Então, eu coloquei aqui, ó, um triângulo branco, que é risco descartado, né?
Não fala em nenhum momento de risco. Qualidade. Vindo para cá. Impacto na qualidade do produto. Vamos voltar lá, vamos ver. Não afeta meio ambiente e qualidade. Tá vendo aqui, ó? Não afeta. Então a qualidade vai ser triângulo branco aqui, ó, risco descartado. Uma coisa. O I, indisponibilidade da produção. É alto risco, médio ou risco descartado, né? Nesse caso, desculpa, né? Nesse caso, o tempo de qualidade, né? Então aqui, vamos voltar que eu estava olhando aqui em cima só. Na parte de qualidade, nesse caso a gente não tem perda de qualidade, tá? Não tem perdas, sem perdas de qualidade. Então a gente vem pro I. O I, a questão da produção, né? A indisponibilidade. Se a gente olhar aqui, ó, ele fala que quando para, a gente fica com a produção parada acima de 3 horas, tá vendo? A produção para acima de 3 horas. Então, ó, tempo sem produção maior que 3 horas. Então, é o alto risco, é bolinha preta. Então, o I, ó, bolinha preta. Bolinha pintada. Então, a gente vem aqui no I, bolinha preta tá para a esquerda aqui, ó. Então, a gente vai lá pro IF. A gente vem para esse cara aqui, ó. O IF tá aqui, ó. É sobre o impacto no processo durante a falha do equipamento. Então, quando ele para, o que acontece? Interrompe todo o processo de produção? Não interrompe o processo? Não há impacto? Então, a gente vê que quando ele para, ó, gera parada cujo impacto extrapola o equipamento, ou seja, gera parada do processo produtivo. Então, se ele para o processo, tem parado. Então, no IF, ó, interrompe todo o processo de produção. Então, ele interrompe. Então, é alto risco, né? O IF, então, aqui, ó, compressor, IF, bolinha pintada, alto risco. Bolinha pintada, desce pro F aqui, ó. O que seria o F? Frequência de falha do equipamento. Maior que uma falha a cada 2 meses. A gente vê aqui, ó, ele está falando, a gente tem 10 falhas por mês. Então, assim, é falha pra cacete. 10 falhas por mês seria 20 falhas em 2 meses. Então, ó, maior que uma falha a cada 2 meses, com certeza. Se em um mês o negócio tem 10 falhas, em um mês, 2 meses teria 20 falhas, tá? Então, é bem mais do que uma falha a cada 2 meses. Então, nesse caso, alto risco, bolinha preta. F, bolinha preta, a gente vai pro M. O M seria o MTTR. A gente colocou um MTTR aqui ou não? Ah, aqui estamos usando 2 linguagens aqui. Calma aí, deixa eu só confirmar isso daqui. Se não me engano, o MTTR é o tempo médio entre falhas, só que em inglês. Só confirmar aqui, tá? MTTR. É tempo médio para reparo, na verdade. MTTR é o tempo médio para reparo. É esse cara aqui, ó. MTTR, ó. Tempo médio de reparo. Seria o TMPR aqui. Os caras usam a sigla em português e inglês no mesmo mapa. Então a gente está falando do tempo médio de reparo. Se a gente vê aqui, em média, quanto tempo de reparo vai no equipamento 1? Tempo médio de reparo é de 2 a 4 horas, tá vendo? 2 a 4 horas. Então, 2 a 4 horas é maior que 2 horas, certo? De 2 a 4, então é maior que 2. Nesse caso, alto risco também, né? É bolinha preta, porque o tempo médio de reparo é maior que 2 horas. Então, bolinha preta segue aonde? Criticidade A. Certo? Então, esse é crítico A. Então, assim, a gente faz isso para todos, tá? É um pouquinho trabalhoso por causa disso. Tem que ficar vindo, analisando aqui e verificando. Então, assim, eu deixo para vocês fazerem a análise de vocês, né? Vocês podem comparar com o meu que está aqui. Eu usei a mesma lógica para todos, tá? Mesma lógica. Por exemplo, aqui, ó, trocador, que é o 5.
Então tem que vir aqui, ler. Ó, ele funciona 12 horas por dia, o histórico mostra em média 2 vagas por ano, né? Então 2 vagas por ano é menos de uma vaga por mês, tá? Bem menos de uma vaga por mês. Então não afeta segurança, interfere em parte do processo, o tempo de reparo é menor que 2 horas. Então o 5 aqui, ó, se a gente ver, o meu 5 deve ter dado C, ó, é o menos crítico de todos. Então, aí vocês vão fazendo, que é o trocador, ó. Risco de segurança, não tem risco. Qualidade. A qualidade aqui, ó, nesse cara, é apenas perda interna. Por quê, ó? Aqui, ó, porém, afeta gravemente a qualidade do produto, gerando reclamações internas. Então, nesse caso aqui, ó, a qualidade do trocador, que é o quê? É apenas perda interna, que é o bolinha branca. Só que desce pro I normal, tá vendo? Bolinha branca continua pro I aqui, ó. O I, tempo sem produção. Então a gente vê aqui o I desse daqui, ó, tempo sem produção. Vamos ver. Dia, o seu histórico mostra em média 2 vagas por ano, cujo impacto interfere em parte do processo, o reparo é menor que 2 horas. Então assim, aqui eu considerei o quê? A máquina quebrou e o tempo que ficou parado foi o tempo de reparo, foi menor que 2 horas. Então assim, não fica muito tempo sem produção. Então aqui eu considerei que o tempo sem produção é entre 1 e 3 horas, né? Aqui, ó. Por conta desse tempo aqui é menor que 2 horas, então imagina que seja 1h30, por aí. Seja entre 3 e 1 hora ali, né? Porque menor que 2 horas, então pode ser 2 horas. Então eu considerei aqui, ó, na parte do I aqui, né? Tempo sem produção, de 1 a 3 horas. Então risco médio ou baixo. Aqui é de boa porque, ó, tanto o risco médio, o médio aqui, né, e o baixo sem produção, 1 hora, 1 a 3 horas, vai levar para o mesmo lugar. Na verdade o I não, né? O Q que leva. O I, se a gente vier aqui, ó, considerar então que fica entre 1 a 3 horas, né? Considerando que 2 horas de manutenção, 1 hora parada, então dá dentro desse intervalo aqui, ó. A gente vem para o IF e faz a mesma análise, tá? Deixa eu ver aqui onde que eu fui. O I. É isso aí mesmo. É que aqui, pessoal, tá? Isso daqui não é na ordem, tá bom? Ele vai pulando e voltando, que nem aqui do I, ó, bolinha aberta, ele vai lá pro IF. Então a gente vem aqui, ó, IF, vem pra cá, tá vendo? Depois aqui volta para esses dois, ó, IF. O IF seria o impacto no processo, né? Então, se a gente vê lá, ele diz que para a parte, né, em parte do processo. Então, nesse caso, o IF não interrompe o processo, mas gera perdas. Então, assim, não interrompe o processo, tá? Continua rodando, tá? É parte do processo. O outro aqui, ó, o primeiro, é quando interrompe. Cadê? Nossa, é muita coisa aqui, né? O bolinha preta é quando interrompe todo o processo. Nesse caso, não é todo o processo, tá? É só parte. Então, se é só parte do processo, a gente cai para o risco médio ou baixo aqui, ó. Não interrompe o processo, mas gera perda. Gera perda naquele processo específico, né? Então, o IF, bolinha branca aqui, ó. Bolinha branca no IF, você vai vir para o TT. Então, você vem para cá, ó. TT. TT, o que é? É o MTTR, tá? Percebe o seguinte, você tem MTTR aqui e aqui, tá? Nos dois lugares, ó. É a mesma coisa, tá? Então, qual que é o tempo médio de reparo aqui? A gente viu que é menos de 2 horas, né? Tempo de reparo é menos que 2 horas. Então, MTR maior que é menos que 2 horas, então entre meia hora a 2 horas, tá? Então, eu considerei risco baixo. Então, ó, bolinha aberta. TT, bolinha aberta, você vem para o crítico C. Tá? Então é dessa forma que você tem que fazer, pessoal, para cada um desses equipamentos. Tá? Então aqui já está feito. Façam aí, comparem, tá? Ver se vai dar o mesmo, se não vai dar. Tá? Tenta entender aí o que aconteceu. Aqui já está o gabarito, né, que eu usei, vocês podem estar vendo. Então isso daqui você arrasta, você copia, cola.
e depois você só dá um print aqui e cola no mapa de vocês. Tá? Então aqui já está a conclusão que eu cheguei, respondendo já a pergunta aqui, ó. Ao invés de que não utiliza o algoritmo a seguir e classifica a criticidade em A, B e C. Então está classificado. Beleza? Então essa daqui seria a fase 2, pessoal. Bem extensa, bem cansativa, tá? Eu vou interromper o vídeo aqui, que aí eu vou gravar a terceira etapa, só que eu gravo no outro vídeo, porque essa daqui ficou bem grande já. Deve estar dando quase 1 hora de vídeo já, certo? A gente vai se falando aí. Então bora lá para a etapa 3. E qualquer coisa, manda um WhatsApp lá que assim que possível eu respondo. Beleza, meus amigos? Então, vou ficando por aqui nesse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Fechou? Um abraço. Fui!